crédito tributário, essa prova é do fisco. O fisco, para exercer o direito dele de lançamento, tem que examinar pagamento. Qual a exceção, na minha opinião, e também eu acho que é um racional do julgamento? Quando o contribuinte paga de maneira equivocada, ele comete erros, ele coloca um código errado na sua guia d'água. O fisco naturalmente não consegue exercer aquela verificação do pagamento ou da extinção de maneira natural. Aí a prova, na minha opinião, se inverte. É o contribuinte que tem que mostrar que efetivamente realizou. Fora isso, a fiscalização tem toda a documentação para fazer esse exame. E o último aspecto que eu gostaria de mencionar é em relação à questão do exercício seguinte. Na minha opinião, como a gente sempre levou em consideração o artigo 73 para examinar as questões de imposto de renda, e agora nós estamos utilizando como um prazo geral para qualquer tributo em que não se exerceu o direito a ter o regime de homologação para verificação da aplicação dos tributos, a gente sempre tratou como exercício seguinte o exercício fiscal o ano inteiro. A gente nunca falou de mês. Como os fatos antecedentes levavam isso em consideração, eu acho que, na minha opinião, seria prematuro fazer um exame dessa decisão no sentido de que você poderia, mês a mês, dar início à contagem de prazo. Eu acho que ainda deve ser observado o primeiro dia do exercício seguinte. Era essa forma como o artigo sempre foi interpretado, na minha opinião, o racional que está por trás da decisão. Então, concluindo aqui, eu acho que tanto essas questões objetivas da decisão, como essas questões subjetivas, interpretativas, mas que trazem um racional, devem todas elas ser reproduzidas quando o CARF for examinar qualquer um dos casos que foi levado a julgamento. A doutora Cláudia, ali da PFN, quer colocar. Já o senhor fala sobre tudo aí, né? Ele está ansioso. Vou usar os meus 5 minutos para agradecer muito rapidamente. Muito obrigada, doutora Marielbe. E, na verdade, eu vou fazer algumas observações dentro do que já foi colocado. Primeiro, fazendo também aquele alerta que o colega fez, que eu sou funcionária pública vinculada pela legislação vigente. Mas lá no STF, aqui é livre. Exatamente. E qualquer coisa que eu fale aqui vai ter esse tempero de procuradora. Agora, por outro lado, eu queria só lembrar algumas questões. Ponto específico. O que vincula esse precedente, esse recurso repetitivo do STJ? Na PGFN já existe uma dispensa de contestar e recorrer, circunscrevendo o âmbito de aplicação desse precedente, e que eu ainda não tenho ato declaratório, mas provavelmente será objeto, deve estar sendo assim nos próximos meses, e que aí vai passar a vincular toda a administração. Que seria somente a questão do dado objetivo, que o doutor Parabo falou, que é essa questão da não cumulação dos dois artigos, que daria o prazo de 10 anos. Então, fora isso, não estaria nada mais Então, assim. fora isso, é considerado obter dito a raça dissidente. Bom, a questão da raça dissidente, que, teoricamente, até num sistema de precedente, você pode estudar se vincula ou não, nem o Supremo Tribunal Federal, nem todos os ministros do Supremo Federal do Supremo concordam com a vinculação das razões de decidir. Então, quem somos nós para determinar que isso vai... Tá, eu só quero pôr essa... Não, agora eu fiquei confusa porque eu estou lendo aqui a ementa e ela é clara, né? Então, o que ela diz, não diz... assim, você tem que... Quando você analisa o precedente, pelo menos assim, nós analisamos o precedente, o que foi colocado ao julgador? Era uma questão de contribuição previdenciária que o INSS invocava o artigo 45 da 812, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Isso foi colocado para o julgador. E isso foi julgado pelo Supremo, pelo STJ, aplicando, inclusive, a súmula vinculante 8 do Supremo. Então, essa é a leitura que nós fazemos no âmbito da administração, pelo menos a PGFN faz. Isso é bom quando a gente for defender o cliente e for favorável, a gente só esse repetitivo não está dizendo nada disso, não. É a riqueza da argumentação. Obrigada. Bom, então esse é um ponto. Por outro lado, até quando foi editada a súmula vinculante 8, a PGFN
teve um parecer muito interessante do doutor Arnaldo Godoy, que hoje é da Conselho Geral, o parecer brilhante, que é o parecer 16 e 17, e que vincula a PGFN, não vincula, ele, não sei se vincula toda a receita, mas em princípio eu não sei se ele acabou sendo assinado pelo ministro, mas existe parecer 16 e 17 de 2008, e que ele adota mais ou menos os parâmetros desse julgado, não há nenhuma novidade aqui. Tá? A questão, aí começam a surgir questões pontuais mesmo, que é exercício seguinte, a partir de que ano? Aí só para lembrar, eu quero registrar que agora, em abril, o STJ, numa decisão da segunda turma do ministro Castro Meira, ele julgando especificamente IRPJ e CSL, tomou a seguinte decisão: no tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo recolhimento, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte, a que o lançamento poderia ser efetuado nos termos do 731. Na hipótese, como a obrigação venceu em 31/2, não faz sentido considerar que o lançamento substitutivo deveria ter ocorrido em 2001, que é o fato gerador. Portanto, naquele ano ainda o contribuinte tinha prazo para pagar a dívida, sendo desnecessária qualquer providência do fisco. Assim, a oportunidade para a realização do lançamento apenas surgiu em 2002, ou seja, a partir do momento em que se esvaiu o prazo legal sem o recolhimento da exação tributária. Logo o prazo, né, e acabou negando. Então, assim, ele alongou ainda mais, mesmo contra entendimentos que a própria PGFN tem. E outra coisa que eu queria pontuar também é que eu até trouxe aqui a questão da DECOMP. Tem um parecer recente também da PGFN. Então, várias dessas questões existem pareceres que refletem a doutrina dominante, a jurisprudência dominante. Acontece que a questão que é posta, né, como tema central nesse Congresso é uma questão que afeta os contribuintes de uma forma realmente muito dolorosa, mas que a própria administração se ressente. Porque quem tiver o cuidado de ler o parecer do doutor Arnaldo, vem relacionando decisões do CARF, do STJ, mas que já mudou tudo. E aí que segurança tem o colega para, assim, aí quando eu sou coordenadora do Supremo, então a minha orientação à carreira é sempre genérica. Quando nós temos um diálogo com a Receita, é sempre vamos observar as decisões do Supremo. Só que amanhã o colega vai lá, se vê com um processo de 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões, e ele tem que dizer não, ele vai lá e cancela. O Supremo, daqui 2 anos, 3 anos, muda a jurisprudência, o colega vai ser processado sim, vai sair na imprensa sim. Então, é tudo isso que você tem que ver que no microsistema a questão é mais embaixo. Mas no macrosistema, então, assim, nós estamos hoje, a questão está posta assim. O posicionamento da Fazenda Nacional não é muito diferente do que está sendo discutido aqui. Agora, a questão não está definida pelos tribunais superiores. Nisso, a PGFN já avançou também uns 2 anos para cá, que é pela portaria 292, não lembro que portaria que foi, que definiu temas... 294. Definiu temas em que o procurador não vai precisar mais recorrer ou não vai mais contestar. E essa portaria vincula. Então, isso também ao procurador, e dependendo da situação, se há um ato declaratório do ministro, vincula toda a administração tributária. Então, já houve dentro dessa questão dos precedentes, e que são realmente jurisprudência pacificada, repercussão geral e recurso repetitivo. Obrigada. Doutor Leonardo Mussi aqui está doidinho para falar. Eu acho essa discussão muito interessante, que ela, além da paixão que ela traz, é uma completa doideira, na minha opinião. Porque eu acho que a gente precisava traçar algumas premissas, que eu acho fundamentais, na minha opinião, para se entender um pouco melhor, pelo menos do meu ponto de vista. Por isso que eu acho na verdade, para mim, eu não consigo entender essa decisão.
E, para mim, ela não serve de absolutamente nada. Ah, meu Deus. Ela não serve de... Por quê? Vou dizer por quê. Quando se tem o recurso repetitivo, o que se julga o recurso é a questão jurídica que levou o recurso repetitivo a ser julgado no STJ. Aquele caso. Não. Veja, o STJ, existe a resolução número 8, de 2008, no STJ, que regulamenta o recurso repetitivo no âmbito do STJ. Como é que funciona o recurso repetitivo? Eles elegem lá um recurso ou vários recursos em razão do quê? Eu vou ler o artigo primeiro. Havendo multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito, né, caberá ao presidente ou vice-presidente. Aí o parágrafo segundo diz: o agrupamento de recursos repetidos levará em consideração apenas a questão central discutida. Eles elegem uma questão central discutida. O que o ministro Fux fala dentro desse recurso aqui é uma completa doideira. Ele está julgando o acaso, mas não é a questão julgada repetitivamente. Onde é que está a questão repetitiva julgada? Está, por exemplo, na decisão que eles publicam. Eu vou ler para vocês aqui, que é muito interessante. Eu acho que ninguém fala disso, porque... Deixa eu achar aqui, porque... Aqui, por exemplo, eles publicam, quando eles elegem o repetitivo, eles publicam uma decisão dizendo o seguinte: o presente recurso especial versa a questão referente ao termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pelo fisco, nas hipóteses em que o contribuinte não declara nem efetua o pagamento antecipado do tributo, sujeito ao lançamento de promulgação. Essa é a questão que eles julgaram repetitivamente. E apenas tudo. Ela. Se aplicaria tudo? Todos os casos? Todos os casos, mas é essa exclusivamente a questão. Então não adianta ver o que ele falou de simulação. Isso não é repetitivo. Isso é um precedente jurisprudencial apenas. Entendeu? Então, só foi essa a questão que foi decidida. E se você parar para pensar, o Aloysio, o que foi decidido não mudou absolutamente nada daquilo que a gente vinha julgando no CARF, na minha opinião. Essa história de pagamento, na minha opinião, é uma completa baboseira. Veja, eu vou contextualizar rapidamente. Vou contextualizar rapidamente. Olha o que ele diz, olha a questão julgada. O termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pelo fisco nas hipóteses que o contribuinte não declara nem efetua o pagamento. O que é isso? Vamos para a legislação? Vamos. A legislação é fundamental. O que diz o artigo 149, que trata do quê? Do lançamento de ofício. Todos nós conhecemos. Ele diz a legislação no iPhone, dá uma olhada. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 5º. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Esse aqui é o artigo 149. Qual é o artigo seguinte? Artigo 150, que trata do lançamento de promulgação. Então, vou ler de novo o inciso 5º, que diz o seguinte: quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Qual é o exercício da atividade do artigo seguinte? O contribuinte realizar alguma coisa, uma atividade de apurar o tributo. Não mudou. Pega aí. Quando ele fala, e aí ele fala o seguinte: olha, se o contribuinte não efetuou o pagamento, nem declarou, ele não exerceu essa atividade. E aí sim pode vir o fisco e autuar. Então não mudou absolutamente nada. Então, quando, por exemplo, na questão do prejuízo fiscal, quando o contribuinte tem prejuízo fiscal, ele apura o tributo, ele declara toda a apuração, entendeu? Não existe pagamento, mas houve a declaração. Claro, a e aí conta pelo 150. Não tem a menor dúvida disso. Claro, qualquer ato do contribuinte que o fisco tome conhecimento para poder... É atividade realizada. Doutora Carla. Então conta pelo 150, mesmo não existindo pagamento, porque ele realizou a atividade. O fisco tem que rever essa atividade e aí sim, se encontrar um erro dentro do prazo decadencial do 150, aí sim, entendeu? Dentro desse prazo decadencial, ele pode rever aquela inexatidão. Para mim não mudou absolutamente nada, Luiz. Fala, o que mudou? Sabe o que mudou? Mudou porque a gente, quando não tinha declaração, mas não tinha dolo, a gente aplicava 150.
Então, o contribuinte omitiu. E não